Oi? Alô, colega? Oi? Alô? Rony? Lindomar? Oi? O presidente? Desculpa aí, gente, que passei por uma indisposiçãozinha aqui. Tranquilo. Alô? Tá sem o áudio, tá sem o áudio. Tá me ouvindo, Desculpa aí. Tudo bem, uma disposiçãozinha ali. Não, tranquilo. Eu também aproveitei para tomar uma água. Depois desse Covid aí, rapaz, a sequela... É ruim, é Lindomar. Chegou a fazer um raio-x, identificar quantos por cento? Fiz um raio-x do pulmão. Graças a Deus, meu pulmão tá bacana, né? Pareceu só uma manchinha, mas uma coisinha irrisória, segundo o médico, né? Agora, o cansaço minha, se eu andar de carro, se eu vim de casa para algum local e andar 2 km, estou cansado de carro. É uma doencinha venogenta. Tem que se cuidar mesmo, porque é um negócio que você não sabe da forma que ela vai se comportar no organismo de cada pessoa, né? É realidade, os efeitos dela, cara. Não sei como é que nós vamos, como humanidade, como que nós vamos se comportar daqui para frente. Pois é, e muita gente, né? Muita gente perdendo. Aqui em Carolina, bem parece, se não me engano, já está com 28 pessoas, parece, 27 a 28 pessoas que perderam a vida. Aumentou muito rápido, tá? Nos dias desses tá 17, 18, parece. E agora já chegamos lá, estamos com 27, parece. Vamos lá, Moura Filho? Moura Filho, vereador Moura Filho. Cadê o mundo? Juridicidade e regimentalidade da matéria em tela. Desse modo, passo a análise da legalidade, da juridicidade e do referido projeto. Primeiramente, cabe nos atermos a apreciarmos a natureza do Instituto da CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Eu gostaria de pedir para o Rony, se ele tiver aí conseguir colocar na tela para a gente. Isso. Você já ia acompanhando, beleza. Ótimo. Viu? Tá, contribuição de iluminação pública. E por isso, temos que ir à Constituição Federal em seu... E os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observando o disposto no artigo 150, no parágrafo 1 e no terceiro. Então, a partir da emenda constitucional número 39 de 2002, que deu o texto no artigo 149-A, o serviço público de fornecimento de iluminação pública ao cidadão passa a ser de responsabilidade de cada município. Em Carolina, a contribuição passa a existir com a advento da Lei Municipal 279/2003, de 13 de janeiro de 2003, que institui o município de Carolina a contribuição para custeio de iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e das outras providências que categorizou a CIP em seu artigo 2º da seguinte forma: fica o Poder Executivo autorizado a promover a arrecadação da contribuição de iluminação pública, classificando na
categoria de receitas correntes conforme legislação vigente. Ora, sabemos qual instrumento a legislação reservou para tratar das receitas correntes do município. Esse instrumento é o orçamento. Logo, todo e qualquer projeto que verse sobre a CIP será, por definição, matéria orçamentária. E sabemos ainda, meus caros pares, que a matéria orçamentária tem a sua iniciativa inclusiva na pessoa do prefeito, conforme a lei orgânica enfatiza no seu artigo 49. São de iniciativa exclusiva do prefeito lei que se disponha sobre 1. Criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autárquica ou aumento de suas remunerações. 2. Criação, estruturação e atribuição dos secretários ou departamentos equivalentes e órgãos de administração pública. Terceiro, da matéria orçamentária, e o que autoriza a abertura de créditos ou concede auxílio prêmio às subvenções. Ademais, analisamos a justificativa da matéria, que aqui tratada, temos o apontamento do regimento interno da Casa, no seu artigo 43, inciso 20º, que diz: são de atribuições da Câmara Municipal de Carolina, através do plenário, com a sanção do prefeito, ou previamente, conforme preceitou a Constituição Federal e a lei orgânica, a instituir ou reduzir impostos, e na forma da sua aplicação. Né? Aí vamos analisar na análise e trazer que a lei de responsabilidade fiscal disciplina ao respeito da renúncia de receita, que é a modalidade ao qual se enquadra todo e qualquer tipo de isenção na seção 2 da renúncia de receita do capítulo 3 da Receita Pública, conforme o artigo 14. A concessão, ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício de que deva iniciar sua vigência. E nos 2 seguintes, atender ao disposto da lei de diretriz orçamentária e pelo menos uma das seguintes condições. 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária na forma do artigo 12 e de que não afetará as metas e os resultados fiscais previstos no anexo do próprio da lei de diretriz orçamentária. 2. Está acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita proveniente da elevação das alíquotas ampliadas, da base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição. No parágrafo 1º, a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo, que implique a redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam ao diferenciado. No parágrafo 2º, se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício que trata do caput deste artigo decorrer de condições contidas no inciso 2º, o benefício só entrará em vigor quando amplamente as medidas referidas no mencionado inciso. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica. 1. As alterações das alíquotas dos impostos previstos no inciso 1, 2, 4 e 5 do artigo 153 da Constituição, na forma do seu parágrafo 1º.
2. O cancelamento do débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. Então, fica patente a necessidade de que todo e qualquer projeto que pretenda promover algum tipo de benefícios tributários precisam necessariamente apontar o grau do seu impacto nas contas do município. Ora, sabemos que o projeto em análise não traz consigo um estudo do seu impacto nas contas do município, ferindo dessa sorte o que preceitua a lei e a responsabilidade fiscal, ficando no seu âmbito prejudicada. Por fim, essa são as conclusões do relator. Essas são as conclusões do relator. Ok. Ok? Passo a palavra ao vereador Dinho. Permitir o seu parecer. Está me ouvindo agora aí? Eu passo a palavra aí ao vereador Dinho. Permitir o seu parecer. Boa tarde, colegas. Vamos lá. Primeiramente, gostaria de falar e pronunciar sobre a minha visão referente ao projeto, até porque eu sou relator, conheço ele na íntegra. Gostaria de falar que eu discordo do parecer do relator da seguinte forma. Primeiramente, se você for pegar o projeto, né, ele fala, artigo 1, fica alterado o artigo 3, que passa a ter a seguinte redação. A contribuição da iluminação pública passa também a ser devida pelos consumidores de energia elétrica, classificada na classe rural, nas propriedades servidas de iluminação pública. Não há de se falar isenção. Não há de se falar em isenção, tá entendendo? Ou seja, cai por terra a teoria de isenção que vai tratar o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal do impacto orçamentário, não é? Ele simplesmente vem dar obrigatoriedade, que muitas vezes não é dada ao contribuinte, ao consumidor, de pagar um tributo, uma contribuição, que ali não tem um serviço, né? Ou seja, e o artigo 43, inciso 20, né, do nosso regimento, sim, fala que a gente são atribuições, sim, da Câmara através do plenário e sanções do prefeito. Como o próprio relator colocou, o prefeito sancionar, mas nós vamos fazer o projeto de lei e ele que vai sancionar, tá entendendo? Então, o artigo 43, inciso 20, nos assegura a colocação, a elaboração desse projeto, instituir, eliminar ou reduzir imposto de forma de sua aplicação, que está mostrando a forma de aplicação, né? Vamos dizer aqui, porque lá institui e o serviço, muitas vezes, como nós sabemos, da maioria das propriedades rurais, estão sendo cobrada iluminação pública e não tem um poste sequer dentro, na frente, com iluminação. É injusto, é muito injusto com a nossa população. Então, vamos colocar esse projeto de lei no sentido só de assegurar o direito, como o Código Consumidor assegura também ao nosso contribuinte. Mas precisamos, muitas vezes, criar vários mecanismos, não é, para assegurar o direito, não é, do contribuinte, da população. Por isso, eu faço, se colocar mais esse projeto de lei, eu sou voto contrário ao do relator. Entendi. Senhores vereadores, mais uma vez, né? Eu vou... Então, já ficou definido os votos, né? Do vereador Moura Filho como relator e do vereador Dinho, né? Sim. Então, teve empate, eu vou ter que me manifestar mais uma vez, né? Eu li o projeto, né? E, inclusive, eu andei pesquisando, informando a respeito dessa taxa de iluminação pública na zona rural, né? E
o meu posicionamento é baseado naquilo que eu tenho como concreto, devido às informações que eu consegui alcançar, né? A equipe de iluminação pública hoje do município, ela tem, na verdade, tem um corpo técnico, né, que é a equipe, tem um escritório, e eu entendi bem que o projeto do vereador, quando propõe a isenção da cobrança de taxa de pessoas que não tenha uma lâmpada, acredito que seja isso, né, na sua porta, na sua propriedade, né? Mas quando a gente vai para um pouco mais profundo, a gente vê que a questão da iluminação pública, ela acaba sendo uma coletividade, ela não se resume a uma propriedade privada. Então, nós pagamos a iluminação pública pelo coletivo, né? Que seriam os prédios públicos, praças, né? Na verdade, praças, né? Aquilo que seria público, né? E quando se trata de propriedade, por exemplo, particular, eu acredito que não teria como isentar esses moradores, e sim aumentar a cobrança, assim, dentro da equipe da iluminação pública, quanto a resposta a atender esses proprietários, né? No caso, esses moradores da zona rural. Eu li o projeto e o primeiro no artigo 3, fala o seguinte: a contribuição de iluminação pública passa também a ser devida pelos consumidores de energia elétrica, classificado como classe rural nas propriedades servidas de iluminação pública. Eu fiquei com um pouco de dúvida se esse artigo 3, vereador, pode até me tirar uma dúvida aí, Tim. Esse artigo 3, ele é proposto como alteração, ou ele já é um artigo da lei número 565? Está me ouvindo? Não estou te ouvindo, gente. O microfone está desligado. A lei que criou, instituiu, né, que alterou ela, né, a lei que alterou é a lei de criação, realmente ela dá autorização realmente à cobrança do serviço de iluminação pública na zona rural, né? E aí essa lei que foi em 2017, mais ou menos 2000, não lembro, recordo bem que eu estou sem ela bem aqui no momento. 2017. Ela alterou a lei de 2003, que não tinha, ou seja, instituiu. E aí eu só estou corrigindo e colocando a redação para dar até mais poder à nossa população, tá entendendo? A dar o poder à nossa população, e que é sabedouro de todos nós, que muitas vezes o serviço público não chega à altura e ao momento e a contento à população. Mas, vamos supor, desde 2017, a gente sou morador da nossa cidade, e conhecemos toda a nossa realidade há muito tempo. Se você andar na zona rural, não tem iluminação, tá entendendo? E o Código do Consumidor também dá defesa, dá proteção, mas não vamos dizer assim, quando vai aparecer numa procuradoria, é rejeitado, no sentido de que o serviço lá, eu não estou tendo esse serviço a contento, eu não vou pagar por ele. Enfim, voltando à sua pergunta, está alterando o texto da 2017, já está alterando aí. É igual que eu te falei, ele não há de redução, ele não está tratando de redução e de isenção. É assegurando o direito ao consumidor. Se ele não tem um serviço, ele não vai pagar por ele. Conseguiu entender, Tomar? Oi, está ouvindo? Conseguiu entender? Eu consegui esclarecer a tua dúvida? Entendi. Me deu só um minutinho, presidente. Sim. Eu quero também deixar claro, né, que a gente, pesquisando e sondando a empresa, qualquer cidadão da zona rural, ele pode, munido da sua conta, ele pode ir lá na empresa, que é a prestadora de serviço, e pode cobrar esse serviço. Inclusive, há um tempo atrás, eu acompanhei, exigindo também essa questão da iluminação pública, e foram atendidos. Então, assim, eu acho que o cidadão também tem que se manifestar.
nesse sentido. E é um direito. E hoje, se você for lá na empresa, um talão, e disser assim, olha, eu moro na região tal, a empresa ela vai lá e coloca a sua iluminação pública, com certeza. Isso aí eu tenho porque já acompanhei e aconteceu dessa forma. Entendi. Só para concluir aqui o meu raciocínio, eu entendi a explicação, vereador, da questão da alteração aqui, e vejo que o seu projeto é um projeto de boa fé, né? De boa fé com relação aos moradores da zona rural, que realmente são pessoas, boa parte são pessoas de baixa renda, né? Pessoas simples, mas também nós temos os fazendeiros, né? E a minha sugestão seria que a gente pudesse, de uma certa forma, fazer uma análise mais minuciosa com relação a esses moradores, né? Acredito que a gente poderia, em outro momento, até sentar com a empresa, ou até mesmo com algum membro do executivo, para a gente analisar isso de forma mais concreta. Às vezes, acredito que o próprio prefeito, acredito na gestão passada, aconteceu na gestão passada, se não me engano, quando teve a votação das placas solar, o prefeito diminuiu 5% também da taxa de iluminação pública, e eu acredito que, se a gente sentar em uma conversa, Câmara, a empresa e o Executivo, eu acredito que a gente consiga também alcançar algum objetivo com relação a essa questão da zona rural. Mas, diante do que foi colocado aqui, a isenção, ela teria que, acredito que ela teria que ter um critério, né? Porque, às vezes tem fazendeiro de condições que teria condições de pagar uma taxa de iluminação pública, se sim lâmpada na sua porta, né? E, às vezes, a pessoa pode escolher que não tenha lâmpada, né? Pode fazer a escolha, assim, não tem um critério que defina que tipo de casa, ou então que tipo de pessoas, ou se a pessoa tem direito de escolher ou não, de ter perdão, a questão da iluminação pública na sua porta. Questão de ordem, presidente. Não tem o quesito dela escolher. Todos querem iluminação na sua porta, fato, isso todos querem. Eu falando para você, eu tenho andado na zona rural, como tem amigos, como temos familiares, de todo jeito, há muito tempo se paga a iluminação pública e não tem um poste lá na frente dele, que muitas vezes é uma vicinal, que a maioria deles é uma vicinal passando ali, não tem iluminação, nem 2, nem 3 postes. Eu só acho, assim, que aqui esse artigo só vai dar mais, vamos dizer assim, dá mais tranquilidade também para a gestão, no sentido, realmente eu não estou servido, eu não sirvo ali de iluminação, eu não vou começar a ter uma briga judicial, ter um questionamento, ter aquilo, tá entendendo? Entendi. Eu entendi a sua colocação, inclusive o seu projeto eu já li várias vezes aqui, e entendo que é um projeto que não vem... E aí, assim, não levar, não tem o quesito isenção, né? Simplesmente é só aquele que é servido. O que não é servido, ele não paga. O que é servido, ele paga. Entendi. Muita gente fala, se eu tivesse iluminação na minha porta, eu pagava de bom grado. Várias pessoas dizem assim. Mas muitas vezes não tem. Entendi. Então, eu acho que, na verdade, assim, meu posicionamento, né? Preciso ser bem breve. Como a gente vê, inclusive a gente vê na descrição do projeto, a gente vê que, e como você mencionou, existem pessoas que preferem pagar a iluminação pública se caso tenha, né? Então, eu acredito que seria, a gente escolheria um outro momento para poder discutir esse assunto com a prestadora de serviço, o executivo e a Câmara, para a gente poder ver uma forma legal, porque, assim, quando aciona a empresa, quando a gente questiona a empresa, o que a empresa responde é o seguinte, por exemplo, eu quero até mencionar aqui, eu fiz a cobrança daquela questão dos postes ali à beira da estrada, próximo ao Chico da Caixa. A empresa respondeu o ofício, né? E eles pedem o seguinte, que seja gerado um protocolo para que a empresa, para que seja aberta uma ordem de serviço, para que a empresa venha e cumpra a responsabilidade deles, né?
E quando a gente, por exemplo, quando você vai lá no escritório da empresa, que você questiona essa questão, tá tendo apoio à zona rural? Está tendo equipe técnica disponível? A resposta é simples. Tem a equipe, tem o carro, tem os materiais de manutenção, de reposição, só que não existe solicitação ou protocolo. É mínimo, tipo assim, é muito pouco. Na verdade, o que a gente poderia fazer era uma orientação através até da própria rádio, né? A gente conseguia... Mas, assim, a nossa população de Nomar é muito, ainda assim, eu não sabe ainda buscar e procurar um dos seus direitos. Até assim, vamos dizer assim, pelo menos assim, igual eu nas minhas caminhadas, eu vejo assim, muitas pessoas ou me parabenizando ou buscando assim, ó, luta, busque, reivindique a questão dos nossos direitos, dos nossos deveres, vamos dizer assim, em tudo, em tese. Eu quero te dizer assim, que muitas vezes não tem, a nossa população realmente ela não é tão instruída, buscar, muitas vezes não precisaria certas coisas, a gente muito expor na Câmara ou falar nem nada, mas eles poderiam eles mesmos buscar, mas eles tem uma cultura, né, de, através do vereador, através de outra forma, buscar esses direitos dele, né? Enfim, eu vejo muito tímida a nossa população, nos procura internamente, mas na hora de muitas vezes comprar e ir lá brigar, mas realmente é um direito deles, realmente eles têm, mas é tímida no forma de cobrar. Entendi, vereador. Então, para concluir meu projeto, o meu raciocínio, né, emitir meu voto, como eu não tinha um parecer formal já, né, eu tinha lido o projeto, eu já tinha buscado entendimento, buscado informações, eu acabo tendo que me sujeitar aqui ao momento de votar com o relator do projeto, porque assim, eu vejo a minha justificativa, porque assim, eu vejo que o projeto é um projeto interessante e que poderia ser discutido em outro âmbito, sem que seja instituído como lei, né? Porque está muito fácil de resolver essa situação. Acredito que o diálogo, através de uma boa conversa entre os órgãos competentes, eu acredito que a gente resolveria isso de forma muito mais rápida. Inclusive, poderíamos até propor uma conversa com o próprio executivo para que veja essa questão de redução, se eles porque eu acredito, inclusive, conversando com o pessoal lá da empresa, eles até mencionaram a questão de um projeto de redução de taxa de iluminação pública, de forma geral. Hoje nós temos pessoas na zona comercial que paga 450, e parece que o projeto que eles irão encaminhar à Câmara, se eu não me engano, parece que reduz para R$300 esse valor. A zona rural ficaria num limite, se eu não me engano, tem pessoas que pagam na zona rural até o valor de, se eu não me engano, 280 a R$300, e esse valor ficaria no teto máximo na zona rural de R$100. Acredito que seria uma boa ideia para a gente estar discutindo junto com a Câmara, com a Prefeitura, com o Executivo e com a empresa, né? Então, meu voto segue o relatório do relator e a gente encaminha aí as comissões de finanças, né? Gostaria de ver com o Rony se ainda tem alguma questão a salientar. Eu gostaria de ver contigo se ainda tem algum assunto que a gente pudesse estar acrescentando, ou se está tudo no ok, para a gente poder... Sim. Sim.
Entendido. Então, não havendo mais nada a tratar, eu agradeço aí a participação dos companheiros. Peço desculpa aí por alguma eventual palavra que não tenha sido bem colocado, mas espero em Deus que possamos melhorar mais e mais o nosso trabalho aqui para frente. Desejo a todos uma boa tarde e declaro encerrada essa reunião. Eu também só quero agradecer a todo mundo, dizer que não, tranquilo, Lindomar, e a gente está num momento realmente de debate, discussão de ideias, e a gente tudo tranquilo, a gente sabe que é ossos do ofício, né? E na concepção que cada um acredita o que está fazendo melhor para a população, mas tranquilo, entendi aqui, né? Nós estamos, tá bom? Obrigado a todos, desculpa também se alguma palavra tenha... Não, tranquilo. Valeu, senhores vereadores, boa tarde. Tarde. Valeu, tchau.